Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana, este é o seu espaço. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, a gente parte de um material que já começa com uma imagem bem forte, né? O trabalhador da limpeza urbana parece uma hidra. É um trecho que usa essa figura da mitologia, não só como comparação, mas para propor uma estratégia sindical diferente. E a nossa missão aqui é entender essa ideia. Como é que a hidra de Lerna, aquele monstro, sabe, com várias cabeças, como ela está sendo usada para pensar um novo tipo de movimento sindical. O foco é o Siemaco Rio, o Sindicato da Limpeza Urbana do Rio. O que essa metáfora diz sobre os desafios e as soluções que o texto aponta? Parece uma coisa meio radical, né? Contra a fragilidade das lideranças que a gente costuma ver. É uma analogia muito potente, sem dúvida. A hidra lá no mito tinha essa coisa. Cortavam uma cabeça, nasciam duas, às vezes mais. Hércules só conseguiu derrotá-la queimando o pescoço depois de cortar, né? Para não regenerar. O texto pega justamente essa invencibilidade aparente para criticar o que ele chama de calcanhar de Aquiles de muitos sindicatos. Que seria? A dependência de uma liderança central. Uma cabeça só, visível, que vira um alvo muito fácil. Certo. Então a crítica principal do texto é a esse modelo mais vertical, centralizado. Por que exatamente ele acha isso tão ruim? O argumento é que isso torna o movimento previsível demais e vulnerável. O texto fala em inimigo, é uma palavra forte, que seriam as máquinas sindicais já estabelecidas. Essas máquinas, pelo que o texto diz, aprenderam ao longo do tempo táticas para neutralizar a oposição. Como assim? Que táticas? Elas focam justamente em destruir essa liderança principal. O material descreve um caminho quase que padrão, sabe? Campanha de difamação para acabar com a reputação do líder. Pesado. Sim. Isolamento político, social, pressão em cima da família para coagir mesmo e intimidação direta nos apoiadores mais próximos para desencorajar o pessoal. A lógica é simples. Derruba o líder, o movimento todo, ele desmorona ou pelo menos fica paralisado. O texto argumenta que isso acaba mantendo certos grupos no poder e impedindo mudança real. Entendi. É um diagnóstico bem duro, né, dessa dinâmica de poder. E aí, imagino a proposta da hidra surge como resposta a isso. Como seria esse modelo alternativo? Exatamente. E o fascinante é que não é só uma defesa, é tipo uma reestruturação total do movimento. O texto propõe um modelo hidra sindical, com características bem claras. A primeira, ser multifacetado. Multifacetado, como? Em vez de um líder só carismático ou uma diretoria pequena, a ideia é ser muitos. Uma rede, sabe? Espalhada, como os próprios trabalhadores da limpeza estão espalhados pela cidade. Sem um rosto único que possa ser calado, sem uma voz única. Nossa, mas isso parece um desafio gigante para organizar. Como manter a unidade desse jeito? Pois é, aí entram as outras características. A segunda é ser radicalmente descentralizado e horizontal. O texto fala num corpo só em unidade de propósito. O alinhamento viria do objetivo comum, bem claro para todo mundo e não de uma hierarquia. Múltiplas lideranças agindo juntas, mas sem aquela pirâmide. É uma aposta na inteligência coletiva, na autonomia com responsabilidade e a terceira característica, talvez a mais crucial e ligada direto na metáfora, a resiliência, ou o que o texto chama de antifragilidade. Antifrágil, aquele conceito do Taleb, né, que se beneficia do caos. Esse mesmo. Aplicado aqui, quer dizer que cada ataque, cada tentativa de derrubar o movimento, em vez de enfraquecer, idealmente fortaleceria. Faria surgir novas lideranças, novas ações. Corta uma cabeça, nascem duas. A liderança vira coletiva, difusa, quase invisível por não ter um ponto central para atacar. Essa ideia de antifragilidade num sindicato é bem intrigante. O texto explica como isso mudaria a luta na prática? Porque, assim, pensando rápido, a descentralização não poderia levar à bagunça, perder o foco?
O texto parece saber desse risco, sim, mas a aposta é no efeito contrário, psicológico e estratégico. Fala em criar uma psicologia do grupo invencível. A ideia é que sem um líder central para carregar a responsabilidade toda, ou para ser o para-raio dos ataques, cada membro se sentiria mais dono do sucesso do todo, sabe? A luta se torna mais pessoal. Compartilhada. Exato. E isso, em teoria, criaria um espírito coletivo mais forte, uma fraternidade de resistência, que superaria o medo individual, que muitas vezes paralisa, né? Se não tem uma cabeça óbvia para ser cortada, o medo de ser o próximo diminui. E qual seria o efeito no adversário, segundo o texto? Desorientação total. Se a tática padrão do tal inimigo é cortar a cabeça, como ela funciona contra um movimento com, sei lá, centenas, milhares de cabeças possíveis, muitas desconhecidas? O texto sugere que essa dispersão do poder, que a gente poderia ver como fraqueza, vira vantagem. O adversário perde o alvo. Perde o alvo, claro. As táticas de neutralização ficam ineficazes. O coletivo se torna, nessa visão, mais forte que a soma das partes, justamente por ser distribuído e pela responsabilidade ser de todos. Ok. A teoria é forte. Mas como sair da metáfora e ir para a ação? O texto dá um caminho, uma estratégia para, de fato, ser uma hidra sindical. Dá sim. E aí a proposta fica mais concreta. Não é só filosofia. O texto aponta uns pilares estratégicos. O primeiro é descentralizar as ações de verdade. Não basta falar. Tem que capacitar os membros para agirem por conta própria, mas dentro da estratégia geral. Isso exige formação, informação, confiança. Capacitação. Isso me lembra o que você falou antes. Multiplicar as lideranças. Isso. A resposta do texto está no que ele chama de sigilo estratégico. A ideia é que o núcleo de coordenação, o tal cérebro, seja coletivo e mantido de forma discreta, talvez até invisível para fora. Invisível. Como assim? As pessoas que aparecem mais, que dão entrevista, que lideram uma passeata, não seriam necessariamente o comando central estratégico. Isso protegeria um núcleo de ataques e daria mais flexibilidade tática. Mas espera aí. Esse cérebro invisível, isso não cria um problema de transparência interna? Prestação de contas? Como os próprios membros saberiam quem decide o quê, como influenciar? O texto fala disso? Olha, o texto não entra a fundo nessa tensão específica entre sigilo e transparência interna, que é, de fato, um dilema clássico nesses modelos mais descentralizados. Ele parece apostar que a unidade de propósito e a comunicação resolveriam. A comunicação. Sim. O quarto pilar estratégico que ele menciona é a comunicação transversal, incentivar a troca de informação direta entre todos, membros, células, sem passar por hierarquia. Isso, teoricamente, criaria uma rede forte e permitiria um controle mais distribuído. A confiança mútua seria essencial aqui, né? Como sugerem as hashtags lá no final, #confiança, #cuidado mútuo. Entendi. E o último pilar que você tinha mencionado? A resiliência na prática. Como que um ataque vira crescimento? A ideia é quase um jiu-jitsu organizacional, sabe? Cada ataque contra uma célula, um membro, deveria ser denunciado na hora e usado como combustível para mobilizar mais gente, recrutar, fortalecer a vontade do grupo. Em vez de recuar, a resposta programada seria avançar, expandir. É transformar a tentativa de destruir em chance de crescer, imitando a hidra mesmo, que ganhava cabeças quando atacada. Essa estratégia toda, descentralizar, multiplicar, sigilo, comunicação direta, resiliência ativa, nossa, parece exigir um nível muito alto de engajamento, de disciplina, de alinhamento de todo mundo. Não é algo que nasce do dia para a noite. Com certeza não. E o texto parece saber disso, pela ênfase na formação contínua. Se a gente junta tudo, a hidra não é só um escudo. É um organismo que aprende, que evolui.
Os processos de formação interna, política, jurídica, organizacional, são colocados como chave para garantir não só a resistência, mas o surgimento constante de novas lideranças preparadas. É um sistema que precisa se autoalimentar, se aprimorar sempre. E qual o objetivo final disso tudo segundo o texto? É só ganhar a eleição do sindicato lá em 2027? Que eles mencionam? Nova era para o Siamaku Rio, algo que vai além de trocar quem está na diretoria. Falam em resgatar a dignidade do trabalhador, em transformar a cultura sindical da categoria. O objetivo final parece ser superar o que a fonte chama de medo, paralisia e conformismo. Trocar isso por um movimento ativo, forte e participativo, inspirado nesse modelo da Hydra. O tom do texto, então, é claramente de convocação. De chamado mesmo, dá para sentir na linguagem. Totalmente. É um chamado direto. O texto fala com o companheiro, companheira, chama para participar do que ele descreve como uma experiência histórica. A ideia é que cada trabalhador que entra não é só um número a mais, ele se torna ativamente uma das cabeças dessa hidra. A responsabilidade é de todos, mas o poder também. E a retórica no final é muito forte, né? Quase um grito de guerra. Sim, as frases de efeito são muito marcantes. Tentam criar essa identidade coletiva, invencível. Ao nos atacarem, cresceremos. Ao nos silenciarem, gritaremos mais forte. Ao nos tentarem destruir, renasceremos ainda mais poderosos. E termina com somos a Hydra, somos invencíveis. É uma linguagem para empoderar mesmo, para criar um senso de pertencer a algo quase mítico na sua força. Funciona como um símbolo muito forte para unir o pessoal. Então, amarrando a nossa conversa, a essência do que a gente analisou é usar essa metáfora da Hydra para defender e guiar uma estratégia sindical, bem diferente, que rejeita a liderança centralizada por achar vulnerável e aposta num modelo descentralizado, com muitas faces, que se fortalece com ataques antifrágil e funciona de forma coletiva. O alvo é uma transformação profunda no Siamaku Rio para superar apatia e medo. Exato. E essa proposta, mesmo focada ali no Rio, levanta perguntas maiores, né? Uma delas que o texto não explora tanto, mas que fica no ar, é o desafio da coesão na prática. Como garantir que essas tantas cabeças autônomas, essas células, hajam mesmo em sintonia, com o tal propósito comum? Como evitar que a descentralização vire só fragmentação? Ou que partes diferentes briguem entre si? Ou que a comunicação vire um ruído só? Manter a unidade e a disciplina num sistema assim, distribuído, ainda mais sob pressão, olha, historicamente, é um dos maiores desafios para qualquer movimento. O texto aposta na formação, na comunicação, mas implementar isso em larga escala é complexo. Por outro lado, pensando além dos desafios, fica a pergunta: será que essa estratégia Hydra pode ser replicada ou inspirar outros? Em que outros lugares essa ideia de construir resiliência, descentralizando, distribuindo liderança, poderia ser útil? A gente pensa em outros sindicatos, claro, mas talvez movimentos sociais, ativismo digital, até organizações de bairro enfrentando gente poderosa. Essa noção de ser antifrágil, de não dar um alvo claro e de transformar ataque em força, tem um apelo estratégico forte, né, em muitos cenários de luta. Será que a gente está vendo aí um rascunho de um novo jeito de organizar o coletivo para tempos de conflito assimétrico? São ótimas reflexões que ficam aí para o pessoal pensar. O próprio texto, no final, lista aquelas hashtags. Hashtag escutativa, cuidado mútuo, confiança, disciplina, propósito. Elas não parecem só palavras soltas, né? Talvez sejam os pilares culturais, éticos que, para quem escreveu, são essenciais para a Hydra funcionar de verdade. Não é só tática, é um jeito de ser coletivo. Fica então essa imagem forte da Hydra e a provocação sobre essa forma radical, talvez até utópica para alguns, mas com certeza instigante, de pensar a organização e a resistência hoje em dia. Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão
que pode ser o tema do nosso próximo programa. Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo. Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a voz da limpeza urbana luta por você que é trabalhador.